Bom dia, crianças do quinto ano. Estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Nós estamos estudando essa semana o sistema endócrino. Nós iniciamos segunda-feira esse conteúdo. Nós apresentei a vocês a estrutura do sistema endócrino, né? Apresentei para vocês cada órgão que compõe esse sistema. E nesta aula de hoje nós vamos falar especificamente, né, sobre cada um dessas glândulas aí, né, que compõem o sistema endócrino, tá bom? Vamos ver para que serve, tá bom? Cada hormônio é responsável por uma ação no nosso organismo, no nosso desenvolvimento, tá ok? Então vem junto comigo aí, vamos lá. Nós sabemos que o sistema endócrino ele é responsável pelo nosso desenvolvimento do nosso corpo, certo? Ele que comanda a transformação dos homens e das mulheres. Nós falamos isso na aula anterior, ok? Então, nós temos hormônios aí, os homens e as mulheres têm hormônios, né, que são responsáveis por esse desenvolvimento, né, pelo nosso crescimento aí, tá bom? Então, vamos lá. O sistema ele é constituído por um conjunto de glândulas espalhadas pelo corpo. Eu apresentei isso para vocês na aula passada. Cada uma produz uma substância específica que, ao ser lançada no sangue, é levada a todas as partes do organismo para controlar atividades variadas. Então, as substâncias produzidas pelas glândulas endócrinas são chamadas de hormônios. Tudo bem? Então, cada glândula dessa, ela libera essa substância aí que nós chamamos de hormônio, tá certo? Ela é liberada para o nosso corpo. Então, vamos aprender hoje nessa aula essas substâncias. Então, vem comigo. Vamos falar primeiramente da glândula da hipófise. A hipófise, ela é bem pequena e fica dentro da nossa cabeça. Eu mostrei isso na aula passada para vocês. Ela é um pouco maior que um grão de ervilha, mas é a glândula mais importante do corpo. Exatamente, ela é tão importante que ela é chamada de glândula mestra. Exatamente. Ok? Então, ela que é responsável aí pelo desenvolvimento, né, do nosso corpo aí durante a puberdade e a adolescência, tá certo? Por isso, ela é tão importante assim. E eu quero falar para vocês que quando vocês já viram pessoas assim que são bem grandes, que nós tem uma doença, uma deficiência nessa glândula, tá certo? Esse tipo de pessoas tem uma doença nessa glândula, então elas se desenvolvem muito, né? Então a hipófise aí, ela produz mais hormônio que o normal, por isso que a pessoa cresce tanto. E aí a gente dá um nome dessa doença até de gigantismo, né? Que a pessoa cresce muito. E é porque essa glândula hipófise, ela libera esse hormônio mais do que o normal. Tudo bem? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, ela coordena o funcionamento das outras glândulas e fornece muito hormônio, né? Importante como do crescimento, cuja produção é maior durante a puberdade e adolescência. Então, para controlar as outras glândulas, ela é chamada de glândula mestra, tá bom? Porque ela é quem controla as outras glândulas. Tudo bem? Então, vamos lá no livro de vocês, na página 154, tem a questão 10, tá certo? Que te pergunta o seguinte: o que pode acontecer com uma pessoa se a hipófise deixar de produzir o hormônio do crescimento? Hein? Eu expliquei para vocês, se ela é a glândula responsável pelo desenvolvimento e pelo crescimento, então, o que acontece quando a pessoa deixa de produzir aí esse hormônio? Isso aí. Então, a deficiência na produção do hormônio do crescimento, ela provoca uma doença denominada de nanismo, tá certo? Ou seja, nanismo hipofisário, o nome da doença.
ela faz com que a pessoa permaneça com baixa estrutura, ou seja, a pessoa fica pequenininho, né? Anãzinho, não cresce, não se desenvolve. Assim como ela também tem, ela pode produzir bastante hormônio, né? Exagerado e provoca o gigantismo, né? O crescimento descontrolado. Ela também pode produzir de menos, tá certo? Então, vamos falar da glândula tireoide. A tireoide, ela fica localizada no pescoço. A glândula da tireoide, ela produz hormônios que regulam atividades corporais, como a pressão sanguínea e o ritmo cardíaco, ok? Então, vamos lá. E também vamos falar aqui das glândulas suprarrenais, tá certo? Essa glândula, ela tem esse nome porque estão em cima dos rins, tá certo? Eu apresentei também para vocês na aula passada. Uma das funções que elas exercem é a produção do hormônio chamado adrenalina, exatamente, que é liberado no sangue nos momentos de estresse e medo. Quando nos assustamos, por exemplo, muita adrenalina é lançada no nosso sangue. É por isso que a gente tem quando você se assusta, você não sente um frio assim? Parece que o teu sangue foge? E aí o teu coração palpita, bate forte? Exatamente, é porque você recebeu uma dose exagerada desse hormônio no teu sangue, que é chamado de adrenalina. E aí o coração bate, acelera, você sente esse frio, né? E a respiração fica mais ofegante, tá certo? É por causa desse hormônio aí que você recebeu com bastante intensidade no teu sangue. Então, vamos lá. Ainda falando das glândulas suprarrenais. Sob a ação da adrenalina, o coração, como eu falei para vocês, o coração ele bate mais forte, a respiração fica mais rápida, as pupilas dos olhos elas dilatam e nós ficamos prontos para nos defender de qualquer perigo, né? Então, essas substâncias nos tornam mais rápido e mais forte por alguns instantes, tá? É isso que nós chamamos de reflexo aí, né? Que a gente tem aquela ação rápida e aí ela faz com que nós tenhamos essa reação de nos defender aí muito rápido, né? Quando nós nos assustamos. Muito bem. Continuando. Vamos falar agora do hormônio da felicidade. Nós já comentamos isso na aula passada. Então, a adrenalina é o hormônio do medo, ok? Da tensão, do estresse, ok? Mas a endorfina, ela causa efeito totalmente diferente. A endorfina, ela produz sensações de bom humor, de bem-estar, de felicidade. Isso mesmo, igualmente aqui, ó, essa criança aqui que está muito feliz aí, ó, tá certo? E é produzido pela hipófise. Isso. Então, quando adotamos hábitos saudáveis, quando temos boas noites de sono, boa alimentação e quando praticamos atividades físicas, tudo bem? Por isso, é importante cuidarmos da nossa saúde, tá certo? Cuidarmos da nossa saúde, ter uma boa alimentação, comer alimentos saudáveis e dormir bem, ter uma boa noite de sono. A gente precisa dormir pelo menos 8 horas por dia para que a nossa saúde, a gente tenha uma boa saúde. Tudo bem? Vamos falar do pâncreas, tá? O pâncreas é o órgão que executa duas funções orgânicas muito importantes. Então, o pâncreas, eu falei para vocês, eu mostrei na aula passada, ela fica abaixo do estômago, né? E ela é responsável por produzir o suco pancreático,
tá certo? Esse suco pancreático é uma substância que atua na nossa digestão, tá? Ajuda aí na atuação da digestão dos alimentos, né? Do que nós ingerimos, tá certo? E também a outra função é a produção de insulina, exatamente. É o hormônio, a insulina é o hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue, tá bom? Então, nós precisamos ter uma quantidade de açúcar no nosso sangue. Não pode exceder. Aí acontece o seguinte, que quando essa glândula ela fica doente, tá certo? Quando o pâncreas ela adoece, ela fica doente. Nesse caso, o pâncreas ele interrompe a produção de insulina, causando uma doença conhecida como diabetes tipo 1. E quando isso acontece, a pessoa passa a tomar a insulina diariamente através de injeções, certo? Essa injeção ela é feita aqui na barriga, justamente próximo ao pâncreas mesmo, tá bom? Que como o pâncreas não produz essa insulina, então a pessoa precisa, né, a pessoa doente do pâncreas precisa injetar a insulina aí para controlar o açúcar no sangue, porque senão a pessoa pode morrer com excesso de açúcar no sangue, tá bom? Aí isso vem vários fatores, várias doenças aí pode causar e aí a pessoa pode chegar a óbito, tá bom? Então isso é muito importante, a gente cuidar da nossa alimentação. Quem gosta de comer muito doce, muito bombom, tome cuidado, tá bom? Não pode nada exagerado, tá certo? Então, vamos lá para o livro, ok? No livro de vocês, na página 157, a questão 11, você vai relacionar aí com as colunas. Por exemplo, qual é a função do pâncreas, qual é a função da suprarrenal, qual é a função aí, o que produz aí esse hormônio, a adrenalina, a insulina e a endorfina, tá bom? E você vai relacionar aí com a coluna, vai colocar, por exemplo, hormônio liberado no sangue em momentos de tensão. Qual é o hormônio em momentos de tensão? Eu já sei. Vamos ver se você acertou? Vamos lá? Exatamente, é a adrenalina. E agora, a glândula que produz a insulina. Essa tá super fácil, não tá, crianças? Muito bem, você acertou, é o pâncreas. Perfeito. E a substância que controla os níveis do açúcar no sangue? Acabei de falar, tá facinho, não tá? Exatamente, é a insulina. Você acertou, parabéns. E a glândula, o hormônio relacionado ao bem-estar, qual é? Eu já sei também, você sabe. É a endorfina, exatamente. E a glândula que fica localizada acima do rim, qual é? Hein? A glândula que fica localizada acima do rim? Exatamente, a suprarrenal. Muito bem, parabéns, ok? Bom, vamos falar das glândulas aqui sexuais. Nós falamos isso na aula passada, mas vamos reforçar. As glândulas que controlam as características sexuais dos indivíduos e, ao mesmo tempo, estão relacionadas à reprodução são os ovários, que é nas mulheres, e os testículos, que é nos homens, ok? E elas produzem hormônios de grande importância. No ovário são produzidos o estrogênio e a progesterona. Eu até falei da função de cada um. O estrogênio é responsável pela aparência feminina, né? Desenvolve aí o alargamento dos quadris, o crescimento dos seios. E a progesterona, ela é responsável pela preparação aí da mulher para uma gravidez, tá certo? E nos testículos, que é nos homens, que é produzido aí a testosterona, que ela é responsável pela aparência masculina, pelo desenvolvimento do
do menino, né? O alargamento peitoral, né? O desenvolvimento dos músculos, os pelos pelo corpo, né? Então, a testosterona é responsável por isso, ok? Aqui está, né? O esqueminha aqui das glândulas sexuais feminina e masculina e as funções aí que elas são responsáveis, que nós apresentamos a vocês na aula passada e eu acabei de falar agora, tá bom? O estrogênio e a progesterona, que são os hormônios aí femininos, e a testosterona, o hormônio masculino. Tudo bem? Vamos para o livro. Na página 158, vamos fazer essa atividade. Você vai completar as palavras cruzadas com base naquilo que você aprendeu a respeito do sistema endócrino. Exatamente. Então, você vai abrir aí na sua página 158, tá certo? E você vai ver, tem uma tabelinha, tem uma numeração, né? Número 1 é glândulas que produzem o hormônio do crescimento. Número 2, hormônio masculino. Número 3, glândula que produz a insulina. Número 4, outro nome dado à hipófise devido à própria importância da glândula. Nós falamos isso agora há pouco. Como é o nome dessa glândula aí? Que ela tem um nome aí, a hipófise. Devido a ela ser tão importante, tá bom? Para as outras glândulas. E a quinta, eu tô te dando as dicas, tá? Você já tá escrevendo aí? Eu tô te dando as dicas para você já ir escrevendo. O número 5, hormônio responsável pelas mudanças que ocorrem no corpo feminino. Qual é esse hormônio? Já escreve aí, tá bom? 6, substância liberada no sangue em situações de perigo. Já escreveu? Muito bem. Hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue. Qual é? Já escreveu, já sabe, né? Muito bem. Glândula localizada no pescoço. Qual é? Já sabe também. Então, vamos ver se você acertou? Vamos lá conferir. Exatamente. Hormônio masculino, qual é? Testosterona. Muito bem. Glândula que produz insulina. Qual é a glândula que produz insulina? Pâncreas. Muito bem. Outro nome dado à hipófise devido à própria importância. Chamamos de glândula mestra. Muito bem. Hormônio responsável pelas mudanças no corpo feminino. Qual é? Estrogênio. Muito bem. Substância liberada no sangue em situações de perigo. Qual é? Adrenalina. Acertou? Muito bem. Hormônio que controla a taxa de açúcar no sangue. Insulina. Muito bem. E a oitava, glândula localizada no pescoço. Qual é? Tireoide. Muito bem. Parabéns para você, criança. Então, até a próxima aula, tá certo? Um beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau.